Os irmãos podem abrir em Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos refletir sobre aquilo que o sábio ensina. Provérbios, capítulo de número 6. Esse livro tem amparado os nossos devocionais, falando sobre a sabedoria que guarda o coração. Esse é o nosso devocional de número 55, e nós temos refletido no capítulo de número 6, observando aquilo que ele tem ensinado para nós. Vamos ler a partir do versículo 20 em diante. Provérbios 6, a partir do versículo 20, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós estamos diante de uma porção preciosa da palavra do Senhor, ó Deus. Nós temos tido o privilégio de refletir sobre aquilo que o Senhor concedeu aos santos, e nós temos sido pastoreados por Tua palavra, e por isso te agradecemos, ó Deus. Mais uma vez nós refletimos sobre os perigos, as encruzilhadas dessa vida, as armadilhas que nós encontramos nessa peregrinação, e rogamos a Ti, ó Deus, que fale ao nosso coração, ó Pai. Instrui-nos através da sabedoria de outros, homens santos, que o Senhor inspirou por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, para revelar a Tua vontade a nós. Que o Senhor seja conosco, Pai, mostrando a nós mesmos o nosso próprio coração, para que nós possamos nos desviar dos perigos desse mundo mau. Para que assim, ó Deus, tenhamos o coração guardado para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, até o capítulo 9 de Provérbios, como eu tenho feito referência, nós vemos o sábio falando por meio de sermões, apelos, advertências, como se fossem pregações mesmo, que são direcionadas ao filho. O sábio aqui, ele prefigura o próprio Deus e também prefigura os pais, que são aqueles encarregados de instruir os filhos. Os filhos aqui, eles prefiguram aqueles que são tolos, astutos, que são simples, são aqueles que não têm vida suficiente, não têm história suficiente, não têm idade suficiente para ter edificado em sua vida sabedoria. Então, no final das contas, aquele que é filho, aquele que é jovem, ou seja, aquele que é simples, aquele que facilmente é conduzido, aquele que facilmente é manipulado, ele também pode ser sábio. E isso acontece quando ele entende que ele precisa mais ouvir do que falar. Quando ele entende que há sabedoria em ouvir, que há sabedoria em se calar.
E é interessante porque quando nós observamos a experiência comum, nós vemos que essa é a categorização do jovem mesmo. A impetuosidade para imprimir as suas verdades. As paixões para gritar a sua própria realidade. E à medida que isso acontece, o que é gritante é o fato de ter pessoas velhas que também são assim, não somente jovens, apesar dessa ser uma característica da juventude, existem pessoas cujos cabelos brancos gritam que eles deveriam ser sábios, mas que não são, as suas rugas fazem isso, seu cabelo no rosto faz isso, mas infelizmente agem como sábios, como meninos. Se vestem como meninos, falam como meninas, usam as mídias sociais como meninas, têm amizades como meninos, se comportam como infantis, os seus brinquedos os denunciam, a sua conduta o denuncia, os seus sonhos, os seus anseios os denunciam. E isso é o que é o gritante, porque existe uma certa paciência para aquele que está nesse estágio aqui. O pai, prefigurando o próprio Deus, então, uma figura daquele que é sábio, ele pacientemente instrui o tolo, um instituto, pacientemente. Essa mesma paciência dificilmente é direcionada àqueles que já deveriam ter edificado sabedoria e não edifica. Por isso, aqueles que são simples aqui, ou seja, facilmente manipulado, facilmente conduzido, eles são uma prefiguração daqueles que carecem de maturidade, daqueles que não são maduros por terem sido encharcados com a sabedoria de Deus. Por isso que ouvir é tão precioso, porque quando nós nos calamos, nós nos passamos por sábios, porque ouvir é a expressão de sabedoria. Simplesmente porque Deus fala. Quando Deus fala, nós nos calamos. Quando Deus levanta a sua voz, nós nos calamos. Nós ficamos em silêncio e ouvimos as suas orientações, as suas verdades. Aquilo que ele expõe como realidade e não a nossa própria percepção. Então, de alguma forma, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo precisam crescer em graça e em maturidade para ser aquilo que o outro precisa, que é o instrumento de sabedoria, que é um instrumento de advertência, sem qualquer condicionalidade, pelo simples fato de edificar Cristo na vida do outro. Simples assim, simples. Não como professores de autoajuda, não como coaches, não como pregadores de prosperidade, não como aqueles que vivem para influenciar na vida do outro, como que plantando para colher depois, como uma certa lei da semeadura completamente corrompida pela perspectiva mundana, mas pelo simples prazer de ser um instrumento nas mãos de Deus para edificar Cristo Jesus na vida de outros. E a verdade é que em alguns isso parece mais fácil, e outros isso parece bem mais árduo. Mas o fato é que nós precisamos ser esse instrumento de sabedoria. Então, ampliando o que o sábio expõe para a gente aqui, no primeiro momento, os pais eles são obrigados a ser sábios. Os pais eles precisam ser teólogos, doutrinadores, professores, instrumentos de graça. Os pais, eles não têm o privilégio de serem tolos, infantis, imaturos. Não têm esse privilégio de serem displicentes em não se preocupar com a vida. Os pais não têm esse privilégio. E os filhos precisam compreender piamente que pode esperar dos seus pais sabedoria. Sem qualquer comparação. Porque o pai do fulano é mais sábio. Porque a mãe do fulano é mais sábio.
entendendo que foi aquele pai, aquela mãe que Deus, desde antes da eternidade, graciosamente, de forma providencial, colocou para aquele ser o pai, para aquela ser sua mãe, como instrumento de graça, porque é isso que nós precisamos, porque Deus não é. Se é uma tarefa difícil edificar sabedoria nessa geração tola que nós vivemos, geração estúpida que nós vivemos, mais difícil ainda é edificar sabedoria em uma geração cujo mundo mune de poder, que é a juventude, no meio do que nós vivemos hoje. A juventude é idolatrada. Pessoas velhas querem se parecer jovens. As Sagradas Escrituras exaltam as cãs, exaltam os cabelos brancos, mas nós temos vergonha de falar a nossa idade. As mulheres que digam isso, né? Talvez, por que será? Porque os anos que vieram não lhe deram sabedoria suficiente para você ostentar a sua idade? Ou não? Porque você tem que falar segundo o tom do mundo. Eu tenho tantos anos, mas me pareço jovem, olha. Porque isso o mundo idolatra. Eu me pareço jovem. Olha como eu me pareço jovem. Porque é isso que o mundo idolatra. Se nós parássemos para pensar um pouquinho, nós íamos perceber como o mundo entra na igreja e como o mundo conduz a nossa mente. Diz a roupa que você tem que vestir, o tipo de corte de cabelo que você tem que fazer, o tom de maquiagem que você tem que colocar no rosto. Fala sobre o discurso que você tem que ter perante a sociedade. Talvez nós não encontramos graça na velhice, porque é muito provável que nós não percebamos a riqueza que ela traz. E a única coisa que a velhice traz é isso mesmo, de riqueza, é sabedoria. Porque a velhice é uma grande advertência de que nós morremos, de que o pecado nos atingiu, de que o pecado nos alcançou. Então, todo esse cenário aqui é edificado para mostrar os perigos dessa vida, os perigos durante o caminho, os perigos nessa peregrinação. E algo que fica muito gritante aqui é que se nós não pararmos para ouvir, nós cairemos nas armadilhas. Porque essas armadilhas aqui, e aí por isso que aqui a mulher adúltera é tão marcante, e é importante entender, aqui ele está falando literalmente do perigo do adultério mesmo. Mas o que fica ainda mais gritante é porque não existe qualquer pessoa com bom senso na nossa sociedade ocidental que considere de fato que o adultério é algo bom, mas é algo que tem aprisionado, enredado e enlaçado inúmeras pessoas, simplesmente por quê? Porque a sua tolice não permite ver a desgraça diante dos seus olhos, mas permite ser conduzido simplesmente pelos seus prazeres. E por isso que o adultério aqui é colocado não somente como algo literal, factual, é isso mesmo que está sendo denunciado, mas algo que traz para a gente diversos ensinamentos, como a sedução da morte, como a lisonja da desgraça. A morte não chega para nós simplesmente como uma mina na qual nós pisamos a céu aberto. É como a própria estrutura mesmo, ela está completamente escondida. Nós não a vemos, mas depois que nós pisamos, dificilmente nós tiramos o pé sem perder um pedaço. Dificilmente. A morte, como instrumento de Satanás, como instrumento desse mundo mau, ela seduz vagarosamente. Ela conquista cada centímetro do nosso coração para que o nosso coração esteja em suas mãos. Aquele que não ouve, não vê as mãos da morte chegando ao nosso coração. Não vê. Não vê as armadilhas da desgraça. Simplesmente não vê. Porque ouvir, e essa era uma prática extremamente praticada pelos puritanos,
a arte da meditação? Porque quando nós ouvimos, nós meditamos. Quando nós ouvimos instrumentos da graça de Deus, isso nos leva à reflexão. Porque se nós somos cristãos, algo que nós fazemos é suspeitar de nós mesmos. Nós suspeitamos de nós mesmos. Não importa as insígnias que você acha que tem, não importa tempo de caminhada. Na verdade, quanto mais tempo de caminhada, quanto mais conhecimento você tem, mais você suspeita de si mesmo. E nós vamos refletir mais um pouquinho sobre isso. O tema da nossa reflexão é: ao insensato, o óbvio parece um enigma. Ao insensato, o óbvio parece um enigma. E aí eu quero mais uma vez fazer referência aqui ao fato, e isso é muito importante. Esse bloco que nós estamos, e ainda o capítulo 7, ele denuncia o adultério e as consequências dessa prática. O adultério, ele é uma quebra da fidelidade, e por isso que foi utilizado por Deus para exibir a falta de fidelidade do relacionamento de Deus para com o seu povo. Quando Deus se coloca como o marido, o noivo, e o próprio povo de Deus é colocado como a esposa, como a noiva, essa também é a figura na nova aliança da relação de Cristo com a igreja. E a idolatria significa aqui a quebra de fidelidade para com Deus. Então, todos os nossos relacionamentos de fidelidade são apenas um reflexo, uma evidência da fidelidade que nós temos para com o Senhor. É por isso que nós somos bons funcionários, é por isso que nós somos bons patrões, é por isso que nós somos bons maridos, esposas, filhos, porque qualquer relação de fidelidade do cristão deve exibir a relação de fidelidade que nós temos para com Deus. E essa quebra de fidelidade, então, o Senhor categoriza como um adultério, porque você foi fiel a outro, ou a outras coisas, ou a outros compromissos do seu coração, mas não foi fiel ao Senhor. É por isso que tudo que nós fazemos por causa dele e para ele. O ponto é que o adultério traz desgraça e morte, e isso custará de nós a nossa vida. Invariavelmente, custará de nós a nossa vida. No primeiro momento, porque nós quebramos o nosso relacionamento de fidelidade com o Senhor, e depois nós quebramos uma relação que nós pactuamos com Deus, que é a relação conjugal. O insensato não percebe isso. Isso é muito nítido perante os nossos olhos. O pecado traz morte, desonra a Deus. O adultério traz desgraça. Essa quebra de fidelidade nos leva à morte, nos cobrará um preço, mas o insensato não vê isso. O insensato não percebe isso. E eu gostaria de refletir na figura do insensato aqui. O que é o insensato, irmãos? Quem é o insensato? E aí eu fiz uma descrição aqui do insensato para a gente refletir um pouquinho. O insensato é aquele que possui o seu próprio padrão e o código de realidade. Ele não vive segundo o senso da verdade, o senso de realidade. A razão dele é modelada por ele mesmo. Isso afeta a sua capacidade de entendimento e percepção, o que o leva à imprudência, porque ele mesmo não considera imprudência. Esse é o insensato. Insensato é aquele cujo coração está cerrado, com dentes trincados, para a sabedoria não entrar. Eu vou repetir de novo a descrição. O insensato é aquele que possui o seu próprio padrão e código de realidade. Ele não vive segundo o senso da verdade. A razão dele é modelada por ele mesmo. Isso afeta a sua capacidade de entendimento e percepção, o que o leva à imprudência, porque ele mesmo não considera imprudente. Esse é o insensato. E é por isso que ele não ouve. Porque a verdade de Deus não o atinge, porque ele tem a sua própria verdade.
O código da realidade, o código de moralidade que advém das Sagradas Escrituras, que facilmente são aplicados de forma muito prática, muito notória, simplesmente parece não penetrar. Esses até aprendem a simular que estão ouvindo, mas as palavras simplesmente não penetram. E isso é percebido por sua própria vida, Os anos passam e os mesmos erros são cometidos. Os mesmos deslizes, os mesmos vacilos, simplesmente não ouvem. São completamente anestesiados diante de nós. Completamente anestesiados. Não há desenvolvimento de maturidade, não há crescimento em graça. Cristo não é visto nele com o passar dos dias de forma tão contundente como deveria ser, simplesmente porque as palavras parecem não penetrar. Agora, por que isso acontece? A casa não está vazia, a mente não está vazia, o seu coração não está vazio. O grande problema é porque está completamente encharcado das suas próprias verdades, da sua própria realidade, do seu próprio código de vida. Então, quando as palavras são proferidas a ele, e isso acontece com todos nós, se você tiver de guardas baixas, você vai ouvir as palavras que são proferidas agora. Se você reconhecer esse púlpito como detendo autoridade sobre sua vida, simplesmente você vai ouvir. Você vai ouvir, você vai absorver, você vai entender como palavra de Deus mesmo, como instrumento de Deus, e você vai moldar a sua vida segundo as palavras que saem desse púlpito como expressão fiel das Sagradas Escrituras. É isso. Esse é o papel de vocês. É essa atenção requerida da parte de Deus e a aplicação dos seus corações que Deus requer. É isso. Não adianta espiritualizar, dizendo que quando eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus fala o meu coração e então eu faço o que ela diz, porque o próprio Deus determinou homens como instrumento de sua graça, como se fosse voz dele para falar a pecadores que somos nós mesmos. Então, se você for esse que ouve de guardas baixas, reconhecendo o púlpito como autoridade, então você mortificará a sua própria vontade, você humilhará o seu próprio ego, e então você cobrará de si mesmo uma vida segundo aquilo que é proferido aqui. Você moldará seu casamento, a forma como você trabalha, a forma como você se veste, como você se porta, como você fala, a forma como você ouve, os seus relacionamentos, as mais variadas formas. Você fará isso porque você está receptivo à instrução do Senhor com os instrumentos que Ele mesmo determinou. Você fará isso. Mas não são todos assim, nem tudo é flores. Existem muitos que simulam guardas baixas. Não ouvem. Porque quando a palavra é proferida daqui e bate aos seus ouvidos, bate ao seu coração, existe um filtro gigantesco. E só passará aquilo que você mesmo determina que passe. Aquilo que não coincidir com o seu código de realidade, com o seu padrão de moralidade, com as suas verdades, simplesmente não penetra. E a vida lhe denuncia a sua tolice, a sua estupidez, a sua imaturidade. Você, quando faz isso, expõe a si mesmo. Você se expõe. Porque você tem um filtro carnal, cujo funcionário é Satanás, que está à porta do seu coração e não deixa a palavra do Senhor entrar. Sabe quando você vai... Toda vez que eu vou trocar o óleo do carro, o funcionário lá pergunta: troca o filtro? Troca o filtro. Olha aí. Olha o filtro? Olha o filtro. Do motor, do ar? Olha tudo o filtro aí. Pode olhar.
É Satanás que faz isso por você no seu coração. É Satanás que faz isso. Quando você tem 1000 critérios para ouvir o que sai desse púlpito. Isso é tão notório porque você escuta influências das mídias sociais, amigos da escola, da universidade, do trabalho, vizinha mundana na sua rua. Então fica muito nítido qual é a realidade da batalha espiritual que nós vivemos. Porque não existe um metro quadrado mais valioso para ser autoridade sobre a sua vida do que esse daqui. Não existe, não existe, não existe. Não existe. Nenhum no mundo. Nenhum. Mas o insensato não percebe isso. Edifica um lar que não resiste às tempestades, porque não ouvem aqueles que deveriam ouvir. E não ouvem porque as suas verdades a encharcaram o seu próprio coração. Nós temos obrigação de crescer, irmãos. Nós temos obrigação como cristãos. Nós temos obrigação de amadurecer. Nós temos obrigação de sermos cada semana mais parecidos com Cristo. Obrigação. Porque Deus nos colocou num corpo para com os nossos dons que Ele mesmo nos confiou, dos quais nós somos mordomos, nós edificarmos o corpo. O irmão que está do seu lado precisa de alguém maduro para a caminhada. Não precisa de alguém bonito, não precisa de alguém cheiroso, não precisa de alguém bem-sucedido academicamente, profissionalmente. Não, isso não precisa. Não precisa, definitivamente. Não precisa. Precisa de alguém que seja um testemunho reluzente de Cristo e uma contínua advertência da sua estutícia. Alguém que exiba a sua fragilidade, a sua necessidade, a sua carência. Não alguém que faça a minha carne se sentir bem. Não é isso que nós precisamos. O insensato se agrada com aqueles que não o expõem. Com aqueles que deixam ele se sentir confortável no mundo que não é seu. Porque se for cristão, esse mundo não é seu. Nós somos visitantes aqui, peregrinos. Esse mundo não é nosso. Não existe conforto nesse mundo. O versículo 25 aqui, ele grita o perigo não percebido, apesar de ser óbvio. Ele diz o seguinte: não cobices no teu coração a sua formosura. Ele não está dizendo assim, ó, não cobice as suas garras, não cobice as suas presas, não cobice a sua feiura, não cobice a sua maldade. Ele está mostrando um instrumento de sedução aqui mesmo. Olha, o mal, ele é todo edificado para lhe derribar. Todo edificado. Ele conhece as suas vaidades. É por isso que Satanás está ao nosso derredor. Ele conhece as nossas vaidades. Ele conhece as nossas fragilidades. Conhece. Algo que é formosura para você pode não ser formosura para mim. Algo que facilmente lhe seduz pode ser algo muito diferente do que seduz. Então entenda que, em primeiro momento, e eu estou fazendo a aplicação aqui mais ampla, mas ele está falando realmente dos padrões físicos da mulher que seduz o homem. Está falando literalmente disso. A graciosidade feminina. Ele está dizendo. E ele já falou isso sobre o fato de devermos nos contentar com a nossa própria fonte, com o nosso próprio cônjuge. Nos contentar. Ele já falou sobre isso. Sacia-te nas tuas fontes. Tem um local para saciação de intimidade. É o casamento. É isso mesmo. Tem um local para isso. Mas isso não nos priva das tentativas de seduções. Não nos priva.
Então existe algo óbvio. Quando a mulher que não é tua, quando o homem que não é teu tentar te seduzir, isso é morte, é perigo, é desgraça. Não existe nada mais óbvio do que isso, irmãos. Isso é óbvio, é claro isso, é evidente isso. Mas a sedução, ela não tem pressa. É por isso que é sedução, não é imposição. Não tem pressa. Ela tenta conquistar terreno do nosso coração lentamente. Sabe o que é que acontece? Até o ponto de nós defendermos aquele que foi instrumento de desgraça para a nossa vida. É isso que acontece. É isso que acontece. Não, mas ele não é tão ruim assim. Não, mas ela não é tão má assim. O culpado fui eu, a desgraça fui eu que fiz. Olha aqui. Por quê? Por que acontece isso? Por causa da conquista do coração. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. Nós racionalizamos a desgraça e não percebemos as presas e garras de Satanás. Nós simplesmente não percebemos e desprezamos os próprios instrumentos de Deus para ficarmos do lado dos instrumentos de Satanás. Não existe pressa para fazer isso. Eu não sei que pedir a Deus um raio-x do coração para eu ver o coração de todos vocês aqui. Não sei. Mas existe algum terreno do seu coração que nesse momento Satanás conquistou? Pornografia, corrupção, mentira, adultério. Existe algum? Você sabe se existir. Você sabe. Você sabe. O sábio, então, que é o pai aqui, como aquele que ama o filho e quer o seu bem, por mais que ele não receba as suas palavras como instrumentos de graça, ele diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Os versículos seguintes mostram as consequências disso. O versículo 26 destaca que em nosso meio existe pessoas cujo único propósito é destruir. É interessante o jogo de palavras que ele dá aqui. Ele fala da prostituta e fala da adúltera. E ele fala do propósito de cada uma. Versículo 26 assim: por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera, essa adversativa é interessante, porque ele está fazendo um contraste com uma mulher que também vive levianamente, né? Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. O ponto é o seguinte aqui do sábio: a prostituta lhe levará à ruína financeira, mas a mulher adúltera tomará a sua vida, levará à morte. Esse é o ponto. A prostituta, ela faz por dinheiro, a mulher adúltera é por prazer na maldade. Por isso que ele destaca aqui: ela vive a caça de vida preciosa, de vida preciosa. Ela sente prazer em destruir. O versículo 27 até o versículo 29 mostra as ações e as consequências óbvias, claras. Essas perguntas aqui qualquer um acertaria, de agir de forma imprudente. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiam? Óbvio que não. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés? Óbvio que não. Nos queimaremos. E é por isso que o fogo é colocado aqui como esse instrumento. O que ele está exibindo aqui, irmãos, é a insensibilidade da cobiça. Não cobices a sua formosura, porque isso te deixará insensível. E quando você fica insensível, você simplesmente não sente, você não ouve, você não percebe o óbvio, o notório, o claro.
Aqueles que estão ao nosso redor percebem, aqueles que estão ao nosso redor veem, mas simplesmente nós não vemos, nós não percebemos. Por quê? Porque nós já modelamos o nosso coração para a desgraça e ele se tornou completamente insensível. Isso já aconteceu inúmeras vezes aqui, irmãos. Quantos irmãos que faziam parte do nosso corpo nós tivemos que excluir dessa igreja? Nós tivemos que disciplinar. Quantos passos nós demos para recuperá-los? Quantos? Quantos aconselhamentos? Quantas advertências? Comissões de irmãos que foram separados para ir buscar a ovelha. Mas batia na porta do seu coração e simplesmente não entrava, e todos ficavam aqui atônitos. Meu Deus, por que ele não vê? Ele não percebe, ela não entende. Isso é desgraça, isso é ruína, isso é morte, mas não vê. Por causa da insensibilidade, irmãos. Insensibilidade. A insensibilidade é quase um caminho sem volta, irmãos. Você não sente o fogo que lhe queima. Você não sente o fogo que lhe toma. Você simplesmente não sente. Você se adapta àquela situação de ruína e morte. Você se adapta àquilo. Versículo 29, então, arremata. Ele está dizendo assim, ó, tão óbvio e tão mortal é o adultério. Tão óbvio e tão mortal. O versículo 29 é a moral da história. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. A mulher do seu próximo aqui é a mulher que não é tua. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Da mesma forma, no versículo 26 do versículo 27. Do versículo 27 do versículo 28. O fogo chegará ao teu seio, as tuas vestes serão incendiadas e tu não sentirás. Tu andarás por brasas, sentindo prazer da lascividade, sem perceber que os teus pés estão sendo queimados. Assim será. A cobiça é esse prazer entorpecedor, irmãos. A cobiça, que é um pecado, é a quebra do 10º mandamento. A cobiça são as cócegas de Satanás na criação de Deus. Porque na cobiça há prazer, irmãos. Há prazer na cobiça. São as cócegas de Satanás na criação de Deus. Você não percebe que é Satanás que está afagando os seus pés com uma peninha afagando a sua nuca. Você não percebe. Agora, por que você faz isso? Porque você assumiu uma postura de insensato. Cuidado com os seus códigos de verdade. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com o seu próprio padrão. Deus criou uma estrutura para pastorear o seu povo. Isso se chama igreja. E Ele colocou homens para isso. Esse se chama oficiais. E Ele colocou você no corpo. Esse se chama irmãos. Para instruir uns aos outros. Fora dessa estrutura nós morremos. Não observando essa estrutura nós morremos. Simplesmente assim, nós morremos. Nós podemos menosprezar o que for, não importa. Nós podemos nos considerar certos o quanto for, não importa. O versículo 29 atesta, assim será, a sua desgraça virá cobrar você. A sua desgraça, as suas escolhas um dia baterão à sua porta exigindo pagamento.
Assim vai acontecer. Não importa quantas pessoas você agregue ao seu lado, que bata as suas costas, afagando o seu ego, trazendo conforto a você, não importa, não importa. No final das contas, não importa. Não importa. Você será cobrado por isso. O castigo virá. Pode tardar. Às vezes nós vacilamos em ler o juízo de Deus, sabe? Nós vacilamos mesmo. Seja no meio da igreja, seja na vida mesmo. Porque quando nós erramos crassamente, não vem juízo imediato, às vezes não vem consequências imediatas, e nós, irmãos, não fazemos, já falei aqui várias vezes, porque isso é estupidez demais, é gritante demais. Nós confundimos de forma muito grandiosa, nós confundimos misericórdia com impunidade. Nós confundimos. Às vezes nós vacilamos e talvez isso é tão prático para os nossos filhos, sabe? Quando o nosso filho faz uma besteira, ele diz, eu vi. Não pense que eu não vi. Mas isso se chama misericórdia. Mas tá aqui, vai para a conta. Vai para a conta aqui. Se tu formar um padrão agindo desse jeito, essa conta aqui vai encher. E tu será cobrado por isso. Você deveria, no mínimo, deixar alerta, né? Opa! Nem todo mundo é abestado como eu, né? Que acha que engano. Opa! O abestado sou eu. Que pensa que estou enganando, mas não. Deus não é abestado não, irmãos. Não é. Deus conhece cada fragmento de intenção do seu coração. Cada maquiagem Deus conhece. Porque Ele mesmo as determinou. Ele mesmo. Ele mesmo fez isso. Misericórdia não é imprudência, irmãos. Impunidade. Às vezes nós tomamos atitudes erradas, as consequências não vêm de forma imediata e nós julgamos que não fomos pegos. Essa é a postura do insensato. O sábio se arrepende e tenta reverter o prejuízo. Ele agradece a Deus pela misericórdia recebida de não ter as consequências dos seus atos errados. É isso que o sábio faz. Ele não acha que vai sair impune. Porque se tem uma coisa que esse mundo dá abundantemente, é cardos e abrolhos. Ervas daninhas. Esse mundo é fértil para isso. Eu não sei se você tem boa experiência, mas toda vez que eu vou plantar alguma coisa, não dá certo. Não dá, pai. Você tenta plantar um negócio, nasce um bocado de mato, mas não nasce a planta que você plantou. Coisa difícil, rapaz. Ou desgraça. Vou plantar erva daninha agora. Você tenta plantar, agoa, prepara a terra tudo direitinho lá, né? Teve uma vez que a gente conseguiu, do lado lá de casa, um bocado de flor, rapaz. Cor linda. Porra, o homem mau, desgraçado, roubou tudo. Que coisa, rapaz. Cor mais linda, colorida, ó, colorida. Todas coloridas as florezinhas. Os gatos cagaram tudo. Mijaram tudo. Ainda vieram... Não sei se é mulher, homem, ladrão. Tem uns que fazem aqui também. Rouba planta, meu irmão. Acabaram com a nossa planta. Aí tá lá, um bocado de... Aí o que foi que eu fiz? Fui no cemitério uma vez, peguei a planta do cemitério. Porque, ó, se no cemitério cheio de morto e a planta dá, tá lá a planta do cemitério ainda hoje. Sério, bem rosinha do cemitério a planta, irmãos. Olha aí, se alimenta da podridão desse mundo, né? Só pode. Tá lá, nem agou. Tá lá a planta do lado de um bocado de erva daninha, um bocado de mato.
Pelo menos serve por mim trabalhar. Vai, sábado de manhã, vai tirar os matos dali, né? Mas esse mundo, ele é muito fértil para desgraça. Não dê chance a ele. Não dê chance. Seja sábio, não insensato. Vamos orar. Nosso Senhor, muito obrigado por os instrumentos que o Senhor coloca à nossa volta para nos instruir, Deus. Nós carecemos de forma tão abundante da instrução do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, rompendo a nossa estutícia, rompendo a nossa surdez. Faz isso por meio da Tua palavra. Faz isso por meio dos homens que o Senhor colocou para nos conduzir. Faz isso por meio dos nossos irmãos, ó Deus. Que no meio desse corpo de Cristo, nós possamos encontrar ao nosso redor de forma abundante instrumentos de graça e sabedoria para nos livrar de nós mesmos e nos conduzir cada vez mais para próximo de Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.